boa tarde, boa noite e uma boa madrugada para você que pretende destituir um imperador e proclamar a república. Eu sou o Júlio Black, ela é Graciele Nocelli, aí de volta depois de 2 longas semanas. Longas semanas. Longuíssimas. E estamos aqui para comentar os lançamentos do cinema esta semana em Juiz de Fora, nesta quinta-feira, 14 de novembro, véspera de feriado, comemoração da proclamação da República e de uma pessoa também muito especial, da qual eu não direi o nome. Enfim, estamos aí, são 5 filmes, né, Graça? 5 filmes, se a gente pudesse, acho que dar uma dica aí pro pessoal, aqueçam os motores. É verdade. Eles estão prometendo tirar o nosso fôlego, mas não sei se é tudo isso também não. Júlio Black vai detalhar pra gente daqui a pouquinho. São 5 estreias, as principais delas são Ford versus Ferrari, vou olhar aqui na minha colinha, uma nova versão para As Panteras. Temos ainda também, né, a ação Invasão ao Serviço Secreto, o filme infantil Dora e a Cidade Perdida e a comédia nacional Os Parsas 2. É filme para todo tipo de gosto, mas como eu disse, as principais estreias, Ford versus Ferrari e As Panteras. Quero saber, Júlio Black, sobre Ford versus Ferrari, que tem aí Matt Damon, o Christian Bale protagonizando. Isso. Tem gente já falando que pode ser indicada ao Oscar. Será que é tudo isso mesmo? Júlio Black, conta pra gente. Você quer saber? Quero saber. Se você quer saber, então a gente conta. Primeiro vamos falar, né, que a gente sabe que histórias, o esporte ele tem várias histórias que são interessantes que chegam ao cinema, é aquilo, história que rende um filme. A gente teve, por exemplo, há poucos anos, aquele Invictus, que é um filme de rugby, que tinha o Nelson Mandela. E o Matt Damon também. O Matt Damon também estava no filme, ele está em todas, né? Geralmente ele gosta. Acho que há uns 4, 5, 6 anos mais ou menos, a gente teve um filme muito bom de automobilismo sobre Fórmula 1, que foi o Rush, No Limite da Emoção, que era a rivalidade entre o Nick Lauda e o James Hunt. E agora a gente tem mais um filme, então, sobre automobilismo, um pouquinho diferente, baseado, obviamente, em fatos reais, que apesar do título Ford versus Ferrari, não é nada do tipo, Ford e Ferrari, como eu falei, né, a rivalidade do Nick Lauda e James Hunt. É um pouquinho diferente. O diretor é o James Mangold, que dirigiu Johnny June, o Logan, né, o último filme com o Hugh Jackman como Wolverine. Bom currículo, ótimo currículo. Essa história se passa nos anos 60. A Ford, ela estava muito mal das pernas. Falar basicamente a história que daí a pessoa vai entender qual é do filme. A Ford estava muito mal das pernas na época em termos de venda. E aí um dos diretores da Ford, que era o Lee Iacocca, que depois foi um cara que salvou a Chrysler da falência, ele chegou para o Henry Ford II e falou, olha, a gente tem que chamar os jovens para comprar nossos carros, a gente tem que arrumar um jeito de ir para as pistas, para as provas de corrida e conseguir ter um carro vencedor. No início a ideia deles era comprar a Ferrari, que economicamente estava mal, só que quando o Enzo Ferrari descobriu que eles queriam também a parte da pista, a parte da corrida, que não era só a parte de montar o automóvel, o Enzo Ferrari falou, não vou vender. Aí o Henry Ford ficou furioso, falou, eu vou me vingar desse cara, a gente vai ter que dar um jeito de ganhar deles na pista. A Ferrari tinha a Fórmula 1, como tem até hoje, e também era, nos últimos anos, a grande vencedora das 24 horas de Le Mans, que é considerada assim, uma das corridas da, eu diria, tríplice coroa do automobilismo, junto com o GP de Mônaco, as 500 milhas de Indianápolis, se bem que tem Monza também, né? Então aí cada um fica com a sua. Mas até quem não entende sabe da prova, né? Exatamente. Aí o que é que eles fazem? Eles contratam o cara que é o interpretado pelo Matt Damon, que já havia vencido as 24 horas de Le Mans, só que ele teve que se aposentar por problemas de saúde, só que era um cara muito bom construindo carros, e para isso ele chama o cara que é interpretado pelo Christian Bale, que é um piloto muito bom, também era um cara que entende muito de mecânica de automóveis, e eles construíram o Ford GT40, que é um carro de corrida considerado um clássico até hoje. O negócio funcionou a tal ponto que a Ford até hoje é a única
montadora dos Estados Unidos a vencer as 24 horas de Le Mans, e conseguiram isso durante 4 anos consecutivos, de 66 a 69. Só que o filme mostra que não é só isso, não é só construir o carro, chegar lá e ganhar. Eles tiveram, os dois personagens, sérios problemas com a burocracia da Ford. O pessoal da Ford também não queria que o personagem do Christian Bale fosse o piloto principal, porque era um cara antissocial, de personalidade forte. Ou seja, não era muito bom para a Ford vender o piloto junto com o carro para a galera mais jovem. Só que os dois foram peitando, e aí você, indo até o cinema, você vai entender todo esse desenvolvimento desse drama, porque tem um fator humano também, os problemas particulares de cada um, e tem as cenas de corrida, as cenas de velocidade. Isso que eu queria saber. Exatamente, que o pessoal está elogiando bastante, falam que as cenas de corrida são muito boas, e como você já havia adiantado, dizem que o Matt Damon e o Christian Bale estão matando a pau no filme, a ponto de não saber qual dos dois que poderia concorrer ao Oscar de melhor ator e qual ficaria com um ator coadjuvante. Aí é uma questão talvez deles imaginarem qual que conseguiria isso, qual que teria mais chances. De qualquer forma, Ford versus Ferrari talvez seja o filme que está estreando essa semana o mais interessante dos 5. Não precisa, então, assim, ser um fã de automobilismo. A história chama, mesmo se você não seja aficionado por carros, Júlio. Dá para ir conferir? Dá para conferir, porque independente de ser esporte, se fosse música, o importante é ter uma história bem contada, e dizem que a história em si já é interessante, o desenvolvimento é legal. É só ter como comparação o Rush que eu falei, que até outro dia eu estava assistindo em casa, minha esposa meio que parou um pouquinho para prestar atenção, até porque ela é fã do Daniel Bru, que interpretava o Nick Lauda, e o que ela viu, ela gostou. Então, eu acho que o mesmo vale para Ford versus Ferrari. Ótimo. E agora a gente quer saber sobre as Panteras, que já me chamou a atenção o fato de ter uma direção feminina. Isso. Né? Elizabeth Banks assina aí a direção do filme, um novo elenco. A história é a mesma, tem coisa diferente. O que falar de As Panteras, que eu também fiquei sabendo que parece que foi uma grata surpresa, né? É uma reciclagem, a gente tá vendo que o cinema tem feito essas reciclagens, mas e aí, Júlio, vale a pena ou não vale? O que você acha? Primeiro eu quero saber, você já brincou de As Panteras quando era mais nova? Não brinquei, mas assisti os filmes com a Cameron Diaz, vi tudo. Eu assisti, quer dizer, eu não lembro, mas eu cheguei a assistir até a série dos anos 70, né? Para entregar a idade. Então quer dizer que até o pessoal do South Park brincou de As Panteras e você eu não só assistiu aos filmes. Mas às vezes agora vai que eu animo aí. Pois é, né? A gente ainda tá na idade, tudo é possível, né? Mas vamos falar do filme então. Como você falou, tem a direção da Elizabeth Banks. Dentro dessa coisa de Hollywood, a gente não sabe o quanto que é oportunismo, o quanto que é sinal dos tempos, ou se é um pouquinho dos dois, que é esse aumento da representatividade feminina no cinema, não só com as protagonistas, mas também na parte de trás, produção, direção, porque a Elizabeth Banks, além de atuar no filme, ela também aparece, é a diretora, é uma das produtoras e uma das roteiristas. Então, ela tá a pau para toda a obra aí nessa história. E as Panteras já são personagens que servem muito para esse ícone feminista, né, do feminismo. Já na série dos anos 70 já tinha essa coisa das mulheres com atitude, porque elas eram detetives, resolviam os crimes. Aí a gente teve o remake nos anos 2000 com a Cameron Diaz, Lucy Liu, Drew Barrymore. E agora a gente tem um novo elenco, que é a Kristen Stewart, né? É a menina do Crepúsculo, né? A Bella. A Naomi Scott, que recentemente fez a princesa Jasmine na versão em carne e osso do Aladdin. E tem a Ella Balinska. Elas são as novas Panteras. O filme é um pouquinho mais adaptado para os novos tempos. Traz a agência Townsend como uma organização internacional com várias detetives mulheres. As mulheres é que resolvem os casos, são as agentes de campo. E aí, no caso, a história é até simples, Graça. Assim, é o tipo de coisa super simples. A personagem da Ella Balinska, ela é uma engenheira de software. Ela trabalha numa empresa que está desenvolvendo um projeto de energia, eu acho que a gente pode colocar assim, alternativo.
e ela descobre que tem um protótipo desse esquema aí da energia alternativa que, se cair em mãos erradas, pode ser uma ameaça para o mundo. Aí parece que meio que tem alguém já interessado nisso. Ela vê que tem uma galera ali com umas ideias ruins a respeito desse negócio, e ela vai procurar exatamente a agência Townsend, agora me fugiu o nome, enfim. Aí ela vai chegar, vai lá, e aí ela vai ser recrutada para trabalhar justamente com as personagens da Kristen Stewart e a Naomi Scott, para tentar resolver esse caso e meio que salvar o mundo nessa história toda. Falam que a história assim é muito simples, o roteiro é muito simples, mas que as personagens são carismáticas, que as cenas de ação são boas, e entre outras coisas mais. Então eu acho que é uma outra boa opção, e principalmente para as mulheres que querem se ver no cinema, querem ter essa questão de ser bem representadas na tela grande. Eu acho que As Panteras é uma boa opção. Feriado tá aí. Muito legal. Eu acho a história, né? É claro que é uma nova história, mas o enredo assim das Panteras, como você disse, porque numa época lá nos anos 70 que a gente só tinha, né, James Bond, as figuras masculinas no cinema, vem As Panteras, e eu acho que até o remake aí de 2000, dos anos 2000 também foi bacana. Eu fiquei curiosa para assistir. Vou ver As Panteras. Eu também. Vamos lá, e quem sabe depois a gente resolva. Eu viro a Farrah Fawcett, você vira a Cameron Diaz, a Lucille. Eu sou mais jovem. Eu fico com a mais velha, você fica com a mais jovem, fica tudo certo, né? E qualquer coisa, o Vinícius aí, o nosso grande diretor, ele pode ser o Bosley da vez, o cara que chega, mesmo, Panteras, tá essa é a sua missão. Verdade, Júlia. Então, opções é que não falta para todo Exatamente. tipo de gosto. Feriado tá aí, cinema tá chamando, né? Exatamente, e você pode se programar conferindo a programação dos cinemas na versão impressa da Tribuna de Minas, que está nas bancas nesta quinta. Na sexta-feira também tem a programação no jornal, ou então é só dar um pulinho lá no site tribunademinas.com.br, programação super atualizada, ok? Graci, semana que vem estamos de volta? Estamos de volta, com certeza. Muito bem, até a próxima. Vida longa e próspera.